Tá, a partir desse momento também a gente já começou aqui a nossa gravação. Então, queria também falar que, apesar dessa aula estar indo ao vivo para o YouTube, a gente depois pega essa aula e edita, né? A gente grava, tá? E depois ela vai editada também para o YouTube. Bem, eu acho que é só, gente. Eu estava tentando aqui editar para que vocês pudessem ver também aqui, aqui o meu vídeo, tá? Eu não sei como é que está aí a visão de vocês, tá bom? Mas espero que vocês possam estar vendo tanto o PowerPoint como o meu vídeo também, tá? Ok. Então, antes de nós entrarmos na nossa aula especificamente, e essa aula é bastante pertinente, estamos no mês da família. Então, toda a Igreja Batista Betel, mas não apenas ela, mas todas as igrejas batistas do mundo, batistas do Brasil e várias outras igrejas pelo mundo também, estão no chamado mês da família, que é o mês de maio, né? E o tema desse mês é Jesus transforma a minha família. E a divisa está lá em João 10:10, que é eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A gente transportou essa campanha para a Igreja Betel, né? Então a gente já tem alguns vídeos, temos algumas temáticas, já temos alguns pregadores, alguns preletores que já foram elencados, tá? Mas esse é um mês que todas as igrejas batistas, como eu disse, a Junta de Missões, o Movimento de Igreja Multiplicadora, os PGMs, e não só no Brasil, mas várias igrejas no mundo estão nessa campanha, né? A campanha foi aberta agora dia 30 de abril, né? E, por outro lado, os jovens estão com o tema de discipulado, né? Essa aqui é uma tela aqui da pregação que a gente teve ontem com o irmão Clayton, né? Onde o nosso tema durante esse mês inteiro é sobre discipulado. E antes de falar do nosso tema de hoje, que é de liderança, eu queria tentar conectar esse tema de liderança nessas duas perspectivas. Sobre como a gente pode exercer uma liderança na nossa família e qual é a relação entre liderança e discipulado cristão. Que o que a gente vai ver aqui, eu sei que já foi dito em outra aula, se não me falha, a memória foi a aula do irmão Arthur, onde ele falava sobre o aconselhamento, e que aconselhamento é uma forma de discipular, era uma forma de discipulado. E eu queria trazer algo muito parecido hoje, no sentido de que a liderança cristã, ela nada mais é do que uma forma de discipular, no sentido de que se liderar é você guiar alguém em um determinado sentido, é você liderar outras pessoas para uma determinada direção. Você fazer isso no sentido cristão nada mais é do que você ser um discípulo de Jesus e ajudar com que outras pessoas também se tornem e se aprimorem nesse caminho que é ser um discípulo de Jesus também. Então, se liderar também é influenciar pessoas, o líder cristão ele se manifesta no sentido de que ele está sendo um discípulo, está influenciando outras pessoas a aprender a ser discípulo de Jesus também. Então, a gente vê que tudo é conectado. E como exercer isso na nossa família? Eu trouxe aqui alguns pontos que a temática da campanha da família traz, né? Eu não, assim, a gente não vai ler tudo aqui, mas basicamente, olha qual é a proposta, né? É nós levarmos o evangelho para dentro das nossas famílias e durante 31 dias orarmos pela transformação da nossa família e compartilharmos do evangelho e compartilharmos também daquilo que Jesus já fez em nossa vida. E isso é uma forma de liderança, porque ao fazermos isso, vamos estar influenciando e guiando outras pessoas nos caminhos do Senhor. Quais são as ações, né? Existe um grupo, quem não tiver acesso, existe uma lista de transmissão, diariamente são enviados pequenos áudios de 2 minutos, um vídeo também, que corresponde a esse áudio, e o versículo, né? Algo bem simples mesmo, é divulgado pelo WhatsApp para ninguém ter dificuldade, né? E a gente pode receber, a gente pode estar orando, né? Se você buscar por Igreja Multiplicadora, você vai achar todo esse material, tá bom? Então a gente vai estar durante todo esse mês de maio, né? A gente vai estar
orando pela conversão, né, e pela vida de 5 pessoas da nossa família, certo? E aí, isso tem tudo a ver com o nosso cartãozinho alvo, isso tem tudo a ver também com o nosso movimento de igreja multiplicadora, de relacionamento discipulador e de discipulado, então, né? Qual é o nosso desafio? É orarmos pela família e intencionalmente selecionar 5 pessoas para a gente orar, tá? Talvez algumas pessoas aqui tenham, eu não estou conseguindo mostrar, deu algum problema aqui no PowerPoint. Deixa eu tentar mostrar aqui de outra forma. A gente tem esses nossos cartãozinhos alvo, tá? Se você não tiver, mas você pode anotar na sua Bíblia, na sua agenda aí de oração, o nome de 5 pessoas. E nesse mês a gente está desafiando para que você selecione 5 pessoas da sua família, tá bom? E para a gente finalizar, existem vários sobre relacionamento discipulador, inclusive do pastor Sammy Tippit, né? Que é o pastor que editou e que fez esses áudios, esses vídeos para nossa meditação durante esse mês, tá? Ele é um parceiro das igrejas batistas brasileiras, é um parceiro da Junta de Missões e um parceiro também do movimento de igreja multiplicadora, tá? Ele tem preparado aqui esses vídeos, existem vídeos de treinamento. Aí onde eu posso ter acesso a tudo isso, Daniel? Eu quero estar conectado. Enfim, quem precisar, quem preferir ter acesso pelo WhatsApp diariamente, pode falar comigo que eu passo o WhatsApp lá de missões nacionais. E aí você pode clicar, é só enviar um oi, pedir para ser inserido lá, eles vão lhe enviar diariamente. Tá? Não é grupo, é lista de transmissão. E se você quiser entrar aí pelo site, você pode clicar igrejamultiplicadora.org, ou então, se você estiver agora vendo pelo computador, pela televisão e você quiser, é só você ler esse QR Code, certo? Você vai lá para a Igreja Multiplicadora, tá bom? É um pequeno aviso, tá? 5 minutinhos aqui, que são importantíssimos, porque tem tudo a ver com tudo que a gente vai falar hoje aqui. E nós acabamos de começar o mês, né? Hoje é dia 3 de maio, acabamos de começar o mês da família e para os jovens também, além de mês da família, o mês do discipulado, tá? Que é a nossa temática jovem. Nós começamos com a pregação do irmão Cleiton ontem. E, enfim, nós vamos falar sobre a prática da liderança cristã. Nós temos alguns textos bíblicos que nós vamos passear, que nós vamos ler, tá? Eu sei que o pastor já fez a oração, mas eu queria te convidar que nesse momento a gente se concentre, desligue tudo que estiver fazendo. Se você tiver a sua revistinha, pega a sua revista para você anotar. Se você tiver algum caderno, então de repente pega para você anotar também. Esse é um momento, irmãos, não é apenas para a gente ouvir um momento de estudo. E o nosso estudo tem que ser com todo o nosso coração, todo o nosso intelecto e também com o nosso espírito. Então vamos orar, nós vamos fazer a nossa parte aqui, tirando tudo aquilo que pode nos atrapalhar, né, para a gente concentrar totalmente, mas também nós vamos orar, porque é Deus que ensina os nossos corações e é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque em meio a essa pandemia, em meio a esse caos, em meio a tudo que está acontecendo no mundo, no nosso país, em Mossoró, nós podemos ter o privilégio de ter um encontro com o Senhor, ter um encontro com a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra. Ó Senhor, que o Senhor nos enche com a Tua Palavra. Muitos aqui estão sedentos da Tua Palavra, estão vazios da Tua Palavra, meu Pai. E nós não deveríamos estar assim, nós deveríamos estar cheios, transbordando da Tua Palavra, do Teu entendimento e dos princípios que vêm da Tua Palavra, meu Pai, e do temor a Ti, Senhor. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria, te peço que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que não apenas nós a entendamos, mas nós as praticamos. E, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor preserve a vida, venha com graça e misericórdia na vida de todo o Teu povo e todos aqueles que estão assistindo, que vão assistir das nossas famílias, Senhor. Nos conduza a Tua Palavra é a verdade, nos santifica na verdade, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vou tomar aqui um gole d'água, porque a gente vai falar bastante, a gente já está aqui falando. Estamos com esse tema, prática da liderança cristã. E muito tem se falado sobre a liderança no mundo.
E eu, particularmente, eu já estudei sobre liderança, já tive uma posição de liderança fora da igreja, trabalho, faculdade também, mas isso assim, é essencialmente trabalho, negócio. E a gente lê, a gente escuta muito falar sobre a liderança. Alguns conceitos certos, alguns conceitos errados. Mas a verdade é que nesse tema, Jesus Cristo foi o maior exemplo de liderança, dentre muitas coisas. Mas Jesus Cristo foi o maior exemplo de liderança que nós tivemos na história da humanidade. Não quero com isso dizer, muita atenção com isso, que Jesus, assim como alguns livros assim fazem, né? Jesus seja o maior psicólogo, Jesus é o maior líder, Jesus é o maior coach, Jesus é o maior isso, Jesus é o maior aquilo. Não, Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Deus que se faz homem e veio para nos salvar. Não estou querendo diminuir a importância, o papel e nem quem é Jesus para mim, para você, muito menos para a história. Mas quero dizer também que Jesus, sem dúvida, foi o maior líder enquanto homem, enquanto ser humano que nasceu, foi um bebê, que viveu cerca de 33 anos e meio. Jesus foi o maior líder que já existiu. E a prova disso é que 2000 anos, aproximadamente, após ele já ter morrido, já ter subido aos céus, ele deixou um legado e deixou uma missão para os seus liderados, os seus discípulos, os seus apóstolos. E depois de 2000 anos, Jesus continua a transformar o mundo e continua a transformar vidas. E nunca antes e nunca depois, nenhum homem, nenhuma figura histórica humana mudou tanto o mundo quanto Jesus. E eu não falo isso apenas do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista de influência mesmo, né? Até os que não são cristãos, e é muito importante que a gente observe isso, até os que não são cristãos aprendem com as lições de liderança de Jesus. Como um homem na Palestina, ali em Israel, consegue, através de 12 homens, hoje, depois de 2000 anos, ser o líder maior, supremo, ser a última palavra para mais de 2 bilhões de pessoas que se dizem cristãos no mundo, cristãs no mundo, né? Ele já subiu aos céus há mais de 2000 anos, mas ainda assim, para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, ao tomar uma decisão, se deparar com uma escolha em relação ao seu modo de vida, Jesus é ou o principal parâmetro ou o parâmetro, um dos mais importantes para mais de 2 bilhões de pessoas. E isso é expressamente ou diretamente. Fora aquelas pessoas que são influenciadas por Jesus sem saberem. Por quê? Porque embora eles não sejam cristãos, mas foram criados por pais cristãos, foram criados por pessoas cristãs, ou foram educados por escolas e universidades cristãs, e foi influenciado por valores cristãos, do Evangelho de Jesus. Tá? Então, Jesus, ele influencia os seus liderados, e os seus liderados, por sua vez, influenciam novos discípulos, influenciam também a sociedade como um todo. Então, esse é um aspecto enorme que a liderança cristã traz. Até no mundo corporativo, vários livros têm tentado se debruçar sobre a liderança de Jesus ou o modelo de liderança de Jesus. Por exemplo, talvez é um livro bastante conhecido, muitos aqui devem ter ouvido falar, ou talvez até mesmo lido, que é o Monge e o Executivo. Olha só, a história de um executivo que tem um encontro com um monge, que na verdade o autor desse livro ele tenta botar essa figura de monge para não parecer ser um livro cristão, mas que na verdade é um cristão que está em um mosteiro que ensina para ele a verdadeira liderança. E a gente vai começar aqui exatamente dizendo que a liderança é servir. E olha só, tem um livro best-seller no mundo que vários executivos de várias empresas leram, vários educadores leram, onde é simplesmente para ensinar o seguinte, irmãos, que a liderança é servir. E grande é aquele que serve a muitos. E grande é aquele que se faz pequeno para servir a muitos. Isso é o que Jesus ensinava. Tá? Então a gente vai passar aqui por alguns textos bíblicos, tá? Mas antes de a gente estar, a gente precisava conceituar tanto esse nosso contexto
de como a liderança cristã influencia o mundo e que o conceito de liderança que o mundo traz, apesar de em alguns pontos muito errados, mas ele deriva essencialmente do que Jesus ensinou. Hoje os conceitos mais atuais, mais estudados, mais aplaudidos em termos diria até mesmo de ciência da administração pública, dos livros de coach, para quem gosta, dos livros de gestão, eles se pautam exatamente nos princípios de Jesus. Então, se o mundo enxerga isso e aprende com Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus para beber da fonte, quanto mais nós somos cristãos, somos seus seguidores. Nós devemos muito mais do que o mundo nos debruçarmos sobre esse tema e aprender de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, é o contexto. Segundo ponto, antes de entrar na lição. Segundo ponto é que todos nós somos líderes, porque líder é influenciar pessoas. Então, eu vou falar aqui o segundo ponto de novo. Todos nós somos líderes, porque líder ou liderança é o poder de influenciar pessoas, certo? E o terceiro, nós já entendemos o contexto, nós já entendemos que todos nós somos de alguma forma líderes, porque líder é influenciar pessoas. Mas o terceiro ponto, às vezes, foge um pouco a nossa percepção de crente, de discípulo, de evangélico, porque nos cabe uma falsa humildade, dizendo, não, eu não quero ser líder. Não, eu não sou líder. Como se ser líder fosse uma posição de poder em que eu não quero estar nessa posição de poder. Não, eu quero estar aqui pequeno. E aí a gente não dá importância à liderança. Mas isso está completamente errado e é contrário a tudo que Jesus ensina. Porque Jesus ensina que, primeiro, Jesus dá muita importância para a liderança. Porque ele elencou líderes, ele treinou líderes e diz para esses líderes que eram seus liderados para exercer uma liderança e influenciar todo mundo onde eles viviam. Mas Jesus, ele não falou em nenhum momento que a liderança era algo errado. E até mesmo Jesus não falou que ter importância nesse mundo era algo errado. Só que Jesus inverteu o sentido da importância. Enquanto as pessoas do mundo querem ter importância, entre aspas, no sentido de poder, Jesus falou, vocês serão importantes quando buscarem ser os menores. Aquele que quer ser o mais importante, aquele que quer ser relevante, e aí eu entendo que Jesus não falava no sentido pejorativo, né? Dizia que aquele que quiser ser relevante, busque ser o menor e servir a todos. Não queira posição de destaque, não queira ser servido como alguém que tem autoridade, como alguém que tem poder. Essa verdadeira autoridade e a verdadeira liderança, a verdadeira importância está em servir. Então, Jesus, vou falar esse terceiro ponto, Jesus dá muito valor à liderança, tá? E Jesus incentiva que os seus discípulos sejam líderes e sejam líderes servos. Essa é a palavra e o conceito-chave. Nós temos líderes servos, tá? E o nosso primeiro texto e o texto-chave está em Romanos, capítulo 16, verso 19, que diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês e por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação àquilo que é mal. Olha só, sábios no bem e simples no mal. Como precisamos de gente sábia do bem e que não pense de forma má. A nossa sociedade carece de pessoas comprometidas com o bem e com a sabedoria. Só assim conseguiremos um antídoto contra a maldade, contra a brutalidade, contra a violência atual em que a gente vive. E esse primeiro ponto é importantíssimo. Se nós somos líderes, e eu já escutei uma certa frase que eu queria compartilhar hoje aqui, que diz o seguinte: todos nós somos líderes. A pergunta não é se somos líderes, mas é se somos bons ou maus líderes. Você está influenciando as pessoas para que sentido? Né? E o que o texto bíblico nos chama aqui é que nós sejamos líderes que influenciam as pessoas para ser sábios e obedientes, maduros em relação ao que é bom e sem malícia em relação àquilo que é mal. E a gente vai poder influenciar a sociedade. Já existe uma certa frase, eu acho que ela é do líder norte-americano de cerca de talvez 100 anos atrás já, que é o Martin Luther King Jr.,
onde ele diz que ele não se assusta com o barulho que os maus fazem. Ele tem medo do silêncio dos bons. Por quê? Porque se os bons ficarem calados, eles não vão influenciar a sociedade. Quanto mais os bons estiverem na sociedade agindo, não apenas falando, mas agindo, mais a sociedade vai ser influenciada com o reino de Deus, que chega através de nós, discípulos de Jesus. Tá? Nós não vamos fazer um comentário aqui sobre o capítulo 16 de Romanos inteiro, mas se você depois puder abrir a sua Bíblia hoje, então você leia com outros olhos. Por quê? Porque esse texto bíblico é um texto bíblico onde Paulo está basicamente mandando um abraço para todo mundo, mandando beijo para todo mundo e dizendo que ora a Deus pela vida de todo mundo a quem ele está escrevendo aquela carta aos romanos. Né? Então ele vai ali mencionar várias pessoas. Só que nas entrelinhas, ele fala textos como esse que a gente acabou de ler. Olha, eu tenho ouvido falar da obediência de vocês. Eu estou vendo que lá na casa de Fibe tem uma igreja que se encontra lá. Eu tenho ouvido falar das irmãs Trifena e Trifosa, e aí ele começa a elogiar aquelas pessoas. E o que é que isso mostra para a gente? É que a liderança cristã, a influência cristã estava sendo manifestada por cada um dos crentes. O papel de influenciar e de liderar, logicamente, em uma igreja, cabe, o papel maior, cabe ao nosso pastor Moab. No caso da Igreja Batista Betel, e no caso das outras igrejas, aos seus pastores, e muitas delas têm inclusive hierarquias, tem o pastor principal, tem o pastor auxiliar, tem o pastor de jovens, tem o pastor de PGM. E na nossa igreja existe o pastor e dos nossos líderes. Contudo, o que a gente aprende por essa carta, e que é a lição para a gente aprender aqui, é que o ministério cristão é exercido por todos, em casa, no trabalho, onde nós estivermos, nós temos essa liderança cristã. E eu não conheço, não quero puxar aqui mais a sardinha aqui para o nosso lado, né? O lado de quem participa dos pequenos grupos multiplicadores, e eles não pararam, tá? Estão se reunindo por Skype, enfim. Os pequenos grupos multiplicadores são grandes celeiros de líderes. E são uma forma de pessoas comuns, pessoas que são tímidas, pessoas que não têm aptidão e que, de fato, nunca vão ter nenhuma aptidão para falar em público, para subir em um púlpito, mas ali, com 5, com 10, com 12, 15 pessoas, elas estão sendo líderes, estão influenciando pessoas, estão consolidando discípulos para Jesus. Isso é algo maravilhoso. Né? E é isso que Romanos 16 mostrava para a gente, de como a liderança cristã era praticada. E agora a gente vai passear na Bíblia sobre algumas passagens. Por quê? Se liderar é levar pessoas para um caminho que você já está caminhando, e se liderar é influenciar, e se liderar é ser o primeiro a enfrentar um caminho e ser abençoado para depois abençoar, talvez a figura que nos salta mais aos olhos seja a liderança, então, ou a figura de Abraão. E a gente pode ver isso claramente no chamado que Deus faz para Abraão. Olha o que o nosso texto aqui diz. Deus tem, né, um propósito de resgatar a humanidade. Jesus viria ao mundo. Se Jesus vem ao mundo, ele vem de um ventre. Esse ventre vem de uma mãe, que é Maria. E Maria tem que ter um povo. Então, o povo existe por conta de Jesus. E Deus dos céus olha para a humanidade e decide que o povo que vai gerar Maria, que vai ser o ventre que vai gerar Jesus, materialmente, né, falando, vai vir de Abraão. Então, todos nós viemos de Adão e Eva. E se o dilúvio realmente, como nós cremos, cobriu a humanidade inteira, todos nós vimos, né, todos nós viemos de Noé. Mas, em um determinado momento, já tinha muitas pessoas, né? Depois de algumas gerações, diante de todo aquele cenário lá daqueles povos do Oriente Médio, Deus olha para um homem, Abrão. E Deus tem esse intuito de resgatar a humanidade através dessa figura, desse homem Abrão, que ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus. E porque ele ouve, ele obedece, ele crê e ele vai e faz aquilo que Deus pediu para ele fazer, ele é chamado até hoje nosso pai da fé. Ele é nosso pai da fé não apenas para aqueles que são do próprio sangue de Abraão, ou seja, não apenas para os judeus,
mas para todos aqueles que descendem de Abraão na fé. Todo aquele que crê em Deus pode ser chamado assim um filho de Abraão pela fé. Tá? Então Abraão foi o pioneiro nessa jornada. Porque veja bem, até antes dele, Deus se relacionava diretamente com uma família ou com algumas pessoas, mas em meio a um cenário de depravação total, um cenário de muito pecado. Deus selecionou um homem para que através dele as nações fossem abençoadas. Bênção naquele período e bênção até hoje também. Bênção que viria especialmente por Jesus, que seria um descendente, fisicamente falando, de Abraão. Tá? Aqui o nosso texto bíblico, né? O chamado de Abraão. Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela, dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que lhe abençoarem, os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que história incrível, né? Um homem já idoso, com uma mulher estéril. Seria impossível eles terem filhos, mas o que é impossível para o homem não é impossível, não é sequer difícil para Deus. E Deus faz desse homem o escolhido. Primeira lição para a gente desse texto bíblico, né? É que para ser líder, primeira coisa, você tem que ser chamado. E muitas pessoas às vezes acham que não, só alguns poucos são chamados. Não, meu irmão. Cada pessoa tem um chamado especial. Se você é um cristão, você tem um chamado. Algumas pessoas têm um chamado especial. Nós vemos hoje pessoas jovens, às vezes de 20 e poucos anos, que já são pregadores conhecidos no Brasil inteiro. Pessoas de 30 anos que são conhecidas, às vezes, no mundo inteiro. Né? O que é isso? É a graça de Deus. Tá? Mas não é porque essa pessoa tem um chamado em especial, que Deus levantou ela para uma missão em especial, que cada um de nós não tenha um chamado. Tá? Nós temos um chamado. E o primeiro aspecto é: Deus chamou você também, assim como chamou Abraão. Se você é um discípulo de Jesus, você é um chamado. Abraão foi chamado para abençoar as nações. Você também foi chamado para abençoar as nações. E da mesma forma que, através de Abraão, muitos creram, através de você, muitos podem crer. Qual é a diferença entre Abraão e nós? É o tempo. Mas da mesma forma como ele obedeceu, nós devemos obedecer. E isso que vai determinar se nós vamos ser bons ou maus líderes. Se nós vamos ouvir ou não a voz e obedecer ou não a voz de Deus. Segunda, ou melhor, terceira passagem bíblica está lá em Números, né? E também em Êxodo, né? Na verdade, é a figura de Moisés. Né? Moisés, ele é levantado, também escolhido de Deus, criado ali no meio de Faraó, e ele é educado com a elite do Antigo Egito, que foi o maior império do mundo antigo, né? Da história antiga. E Moisés, ele é criado como a filha do filho de Faraó. Ou seja, ele é criado basicamente como se fosse um príncipe do Egito. Né? Existe até um filme, né? Que é o Príncipe do Egito. Né? E ao chegar aos 40 anos, ali ele, enfim, em algum momento ali, ele se sensibiliza com aquela questão lá do povo dele. Mas ele não está pronto para liderar o povo. Tanto é que o que é que ele pratica ao ver um judeu sendo maltratado? Ele acaba assassinando um egípcio. E aí ele tem medo, ele foge. E aí Deus passa mais 40 anos, olha, ele já tinha 40, mas Deus faz com que ele passe mais 40 anos no deserto, e inclusive aprendendo com seu sogro a apacentar ovelhas. E aí a gente vê que Deus, para moldar a nossa liderança, ele faz como fez com Moisés. Moisés precisou 40 anos de educação formal, intelectual no Egito, de saber escrever, de saber ser letrado. E não pense você que era pouco conhecimento, não. Né? Muita da matemática, até mesmo da medicina que nós temos hoje, data da época do Antigo Egito.
Então Moisés era um homem culto. E aí, mas não basta apenas intelecto, basta ter um coração de pastor, um coração de quem cuida. Então Deus faz Moisés passar 40 anos lá no deserto, lá com seu sogro Jetro, né? Afastado de todo o povo, mas cuidando de ovelhas, sendo um pastor. Até que Deus aparece na sarça ardente, Moisés já idoso, e ele não sabe falar. Olha só, um líder que não sabe falar. Algumas traduções dizem que ele gaguejava, né? Mas Deus usa Moisés poderosamente, né? E Moisés lidera, segundo os estudiosos, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, né? Porque os descritos nós temos ali, nós temos algumas contagens, mas a maioria delas é de homens adultos, né? Exclui algumas crianças, exclui as mulheres também, tá? Então, a estimativa é essa, entre 2 a 3 milhões de pessoas. E um homem, talvez gago, de língua presa, ou sei lá, que não sabe falar, um homem que passou 40 anos, os últimos 40 anos até então, da vida dele, sem ter contato com o povo, ou seja, essa nossa ideia que para liderar tem que ser alguém popular, alguém que saiba lidar com gente. Não, Deus usa quem Ele quer e da forma como Ele quer. E Moisés, então, ele lidera o povo na grande saída do Egito que Deus promoveu, né? E não para por aí, né? Moisés, após libertar o povo, está lá no deserto, já com o povo, indo para a terra prometida. Em um determinado instante, Moisés se sobrecarrega. Ele não consegue dar conta da quantidade de problemas que ele tinha que resolver. Porque ele era líder, ao mesmo tempo ele era juiz, ao mesmo tempo ele era legislador. É como se em Moisés tivesse os 3 poderes, né? Se fosse para dizer aqui na nossa linguagem de hoje, Moisés era ao mesmo tempo o executivo, o legislativo e o judiciário. E Moisés estava sobrecarregado. E o sogro dele, Jetro, ao ver isso, diz: Moisés, não é bom isso que tu fazes. Eu acho que tem alguém falando aqui no chat, deixa eu só dar uma olhadinha. Legal, é isso mesmo, pastor. 40 anos no Egito, 40 anos no... Deixa eu ler exatamente como o pastor falou aqui. 40 anos em Midian e 40 anos no deserto, né? Até Moisés completar o ciclo da vida dele, né? Ele não chegou a entrar na terra prometida. Perfeito, pastor. E aí Jetro, o sogro dele, diz: Moisés, essa forma como você está fazendo não é bom. Você está se enfadigando e isso não vai dar certo. E aí ele dá um grande conselho para Moisés: eleja líderes, líderes de 10, líderes de 100 e líderes de 1000. E assim, aquilo que o líder de 10 não conseguir resolver, ele passa para o líder de 100. E o que o líder de 100 não conseguir resolver, passa para o líder de 1000. Se nenhum deles conseguir resolver, ele vai passar para você. Ou seja, você vai resolver apenas aquilo que os seus liderados, esses líderes, não consigam resolver. Mas para isso ele precisou, primeiro, da delegação. Segundo, ele precisava que essas pessoas tivessem o mesmo conhecimento que ele tinha na palavra do Senhor. Então, eu imagino que ele selecionou pessoas que pudessem decidir segundo os mesmos princípios que Moisés decidiria, né? Isso a gente também aprende sobre liderança, não apenas na figura dele, mas como ele colocou esses liderados, né? E a gente tem aqui o nosso texto bíblico, né? Mas a gente já leu aqui bastante. Eu queria passar para uma nova acepção da liderança de Moisés, que é exatamente a pessoa de Josué, né? A quarta passagem bíblica aqui de hoje, né? E é importante a gente entender que Josué foi um grande líder, mas antes de tudo ele foi um liderado, certo? E a gente ia passar um vídeo aqui, a gente pode até passar, pastor, é uma sugestão, ao final da nossa escola bíblica. Tá? A gente pode fazer alguns avisos e depois a gente passa aqui o vídeo, porque como a gente acabou tendo um pouco de atraso esperando as pessoas entrarem aqui no nosso chat, talvez vai consumir muito tempo. Mas o terceiro ponto, que a gente pode entender a liderança de Moisés, foi ele
forjar, foi ele ensinar e ele fazer esse novo líder que foi Josué. E olha só como é interessante. Moisés foi criado no Egito. Teve a experiência de ir para Midian, de ser um pastor, mas ele teve uma formação intelectual de elite. Já Josué não. E Moisés fez porque Deus agiu em Moisés, fez grandes feitos, milagres, mas Josué, quando ele se depara com essa situação, né? Ou melhor, com essa ocasião em que Moisés ia passar o bastão para ele, né? Em que ele seria o novo líder, ele deve ter pensado: nossa, eu não tenho a formação de Moisés, eu não fiz os milagres que Moisés fez, como eu vou liderar esse povo todo, né? Mas uma coisa Josué tinha. A Bíblia diz que quando Moisés queria falar com Deus, ele entrava no tabernáculo, enchia-se da nuvem, que era a Shekinah do Senhor, que era a glória do Senhor, e Moisés falava com Deus. E ali Moisés saía com o rosto iluminado e falava com as pessoas aquilo que Deus havia dito. Moisés era o sacerdote. Mas ali, meio com uma nota de rodapé, a Bíblia fala. Moisés saía dali com o rosto iluminado. Josué, contudo, não saía de perto da tenda do Senhor. Então, duas características a gente pode ver em Josué. Primeiro, que ele estava sempre ao lado de Moisés, ajudando, auxiliando. Ele era um liderado de Moisés. Ele foi um dos espias que foi lá para ver a terra prometida. Lembre disso, né? Houve uma situação de um conflito que Moisés não foi liderar o povo lá na batalha. Moisés manda Josué. Então, ele estava ali como um auxiliar de Moisés. A outra característica é que Josué estava perto do Senhor. Então, para se forjar, para se fazer um líder, é preciso que, primeiro, você seja um liderado. Você aprenda de um líder, porque ele vai ser o seu modelo. E o modelo de Josué era Moisés. E a outra condição, a outra necessidade que a gente precisa ter, a outra necessidade que nós temos é estar próximo do Senhor. E a Bíblia diz que Josué não saía de perto da tenda. Então, os conselhos de Deus a Josué, ao ele assumir essa liderança do povo, diante desse cenário, que logicamente eu creio que ele estava temeroso, foi, primeiro, esforça-te. Porque o exercício da liderança requer esforço e trabalho. E segunda, a palavra que Deus deu a Josué, tem bom ânimo. E aqui a gente vai ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha só, Josué era auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Olha só, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para o quê? Para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Está aqui a essência da liderança. Deus diz, seja forte e corajoso. Você vai liderar o meu povo para a bênção que eu tenho para eles. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar. Amém. E essa promessa de Deus estar conosco durante o exercício do ministério que ele nos chamou a fazer e a praticar é válida para Josué, é válida para a gente também. Então a palavra para mim e para você hoje é: seja forte, seja corajoso. Não te mandei eu. Apenas isso. Seja forte e muito corajoso. Né? E nós poderemos conduzir as pessoas ao nosso alcance, os próximos, a Jesus Cristo, que é a grande bênção. É a grande, na verdade, a grande terra prometida que vem através dele, né? Que a nossa pátria é a pátria celestial. E, por fim, não há como a gente falar de liderança sem falar de Jesus e dos apóstolos, né? A gente poderia falar de vários textos aqui, irmãos. A gente não quer, com essa nossa aula aqui de hoje, esgotar esse tema. A gente quer passar por algumas passagens bíblicas para a gente entender a importância do discipulado na liderança e que liderar é para todo mundo, e que liderar é servir, e que liderar começa em primeiro ser liderado e ser guiado pelo Senhor Jesus. E o texto que a gente escolheu do Novo Testamento, né, que está na nossa revista, é Mateus 4, né, onde Jesus chama os seus apóstolos, né, uma chamada radical para o ministério, para servir. Pedro e André se tornaram ganhadores de almas. Tão logo eles passaram a seguir Jesus. Ou seja, todos aqueles que seguem Jesus se tornam ganhadores de almas. Pescadores de homens, né? Como diz o texto bíblico. O interesse deles por Jesus foi tal que não somente o seguiram, mas ficaram com Jesus e acompanharam Jesus por onde quer que fosse. E aqui a gente vai ler, tá? Essa passagem também está em Marcos, em Lucas, em João, tá? A gente vai ler em Mateus 4, do 18 ao 25. E diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco Zebedeu, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Deixa eu só aqui ajeitar aqui o meu fone. Eu tenho a impressão que o fone desligou aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo aqui igual, tá? Eu espero que sim. Vou tentar conectar aqui o fone aqui de novo. Ok. Então, Tiago e João, seu irmão, né? Estavam em um barco com seu pai Zebedeu, verso 21, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam sobre toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da região do Jordão. E aqui a gente pode ver que existem duas formas de seguir Jesus, né? Na verdade, em relação a Jesus e a liderança de Jesus, você pode fazer três coisas. Você pode negar Jesus, você pode não seguir Jesus. Muitas pessoas fizeram isso. Oi, Esté. Chegou aqui, Estézinha, para participar aqui da aula, né? Manda um oi aqui para todo mundo, Esté. Tá bom. Obrigado, minha filha. Vai lá. Fechei a porta pro papai. Desculpa, irmão. Mas é a participação aqui especial, né? Em nossa aula. A primeira possível é a gente negar Jesus. Muitos daqueles homens fizeram. Os fariseus, os romanos, soldados romanos. A segunda resposta é a resposta da multidão. Olha aqui no verso 25. Dizia que grandes multidões seguiam Jesus.
vindas de vários locais, inclusive. Galileia, que era o reino do norte, de Decápolis, Jerusalém, Judéia, que era o reino do sul, e até do outro lado do Jordão. Ou seja, Jesus já era uma celebridade, desculpa usar aqui esse termo, mas para ficar claro, Jesus já era uma celebridade para muitas pessoas ali, internacional, entre vários países ali. Mas infelizmente, para algumas pessoas, Jesus continua sendo apenas essa celebridade. Jesus não passou a ser o Senhor da vida dele. Jesus não era o Cristo. Por que eu falo isso? Porque essas grandes multidões que seguiam Jesus foram a mesma que gritaram, crucificam. Só que existe uma terceira forma de seguir Jesus. Não é apenas seguir pelas palavras bonitas, não é seguir apenas pelos milagres que Jesus pode e ele faz, mas é seguirmos porque nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. E nós nos rendemos ao senhorio dele. E nós nos tornamos seus imitadores, seus discípulos, seus aprendizes. Isso é muito difícil, mas essa foi a resposta que Pedro, André, Tiago e João deram. Eles largaram tudo, largaram as redes, largaram a sua profissão, largaram a sua vida. Diante disso tudo, eu não tenho como... Não significa dizer que para seguir Jesus eu tenho que largar meu emprego, largar minha família. Não. Mas, inclusive, o meu emprego é como se tivesse virado um outro emprego. É como se as minhas relações familiares elas se tornaram outras. Porque agora, acima de tudo, eu sou um discípulo de Jesus. Eu vivo uma nova vida. Então, para esse tipo de pessoas, que deu esse tipo de resposta, eles não negaram Jesus, eles seguiram Jesus, mas não seguiram como multidão, seguiram como discípulo. Aí sim, essas pessoas se tornam liderados de Jesus. E essas pessoas podem influenciar o mundo, que vão continuar a fazer a obra que Jesus começou a fazer. E assim, é muito importante que isso fique muito claro. O que é que diferencia os discípulos? Qual é a principal diferença, se você para pensar? Dos discípulos, entre os discípulos e a multidão. É óbvio que os discípulos estavam com Jesus o tempo todo. A multidão vinha até Jesus, mas não era próxima de Jesus, não estava com Jesus o tempo todo. Então, para nós nos tornarmos discípulos, aprendizes de Jesus, liderados de Jesus, nós precisamos ter relacionamento com Ele o tempo todo. Né? Não dá para a gente se dizer cristão e se relacionar com Jesus uma vez por semana. Está, no máximo, tentando ser uma multidão. Que em algum momento, cuidado, a gente pode virar as costas para a igreja e para o próprio Jesus. Então, o nosso desafio é estar com Jesus todos os dias, a todo momento, em tudo que a gente estiver fazendo. Tá bom? Então, para a gente concluir aqui a nossa lição, a nossa revista, a gente passou por vários pontos, e aqui no final, o próximo slide, eu vou fazer um fechamento. Tá? Esse aqui é o último slide, depois é só o nosso resumo. A gente passou por vários pontos, né? Mas qual é a conclusão que a nossa revista traz? É uma tomada de atitude. Nossa revista diz assim: você crente, você discípulo, deve ter um coração disposto a fazer a obra de Deus. E para isso, muitas vezes você vai ser desafiado por Deus para se posicionar. Se você deseja servir ao Senhor em um dos seus ministérios, você deve começar agora e se desprender das coisas e das pessoas. Isso não significa que você vai desprezar ou abandonar as coisas, as pessoas, o trabalho, a escola, não. Mas sim que você deve saber dar o verdadeiro valor e peso a elas. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar, depois o resto. Que é uma forma de valorizar as coisas da vida, valorizar o reino de Deus primeiro, depois as coisas da vida. Aí você vai valorizar bem, corretamente, e as verdadeiras coisas dessa vida que devem ser valorizadas. E aí, por fim, pensando sobre essa lição aqui ontem, eu elenquei aqui 9 pontos, 9 lições que é importante a gente frisar dessa nossa lição de hoje. Primeiro, que o líder cristão, antes de todas as outras coisas, ele é um servo. Segundo, que o líder cristão, ele se importa e ele se atenta em ser um menor. Ele julga o interesse dos outros como mais importante que o interesse dele. Espera aí rapidinho.
Tira isso, gente. Deixa só o papai aqui terminar a aula, tá bom? Vai lá, vá. Vai lá, papai. Ela tá muito preocupada aqui com a nossa aula, né? E fecha, Tezinha, por favor. Mês da família, e a igreja na escada, né, irmãos? Acontece isso, tá? Ora, se na igreja as crianças correm, né? Aqui em casa entra no quarto e sobe na cama. Mas vamos voltar para os nossos 9 pontos aqui do nosso texto, né? Primeiro, então, a gente viu que o líder cristão é um líder servo, né? E segundo, que o líder cristão, ele se importa em ser o menor. Ele não quer ter a importância de figura de destaque de ser o maior, não. A importância que ele busca é ser o menor e servir a todos. Porque o menor é aquele que serve a todos. E esse é o que tem importância no reino de Deus, né? Eu estava citando, né, quando entrou aqui, o texto está lá em Filipenses, né, que diz: considere os interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. É isso que nós fazemos, nós consideramos nosso interesse menor. Terceiro ponto, o líder cristão tem Jesus como referência. A gente viu ontem na nossa pregação entre os jovens que nós não fazemos discípulos de nós mesmos, mas discípulos de Jesus. Da mesma forma, nós não lideramos pessoas para o nosso projeto, nós não lideramos pessoas para... Para mim, tá bom. Obrigado, viu? Vou falar que o papai vai já. Fecha a porta, tá bom? Ela tá querendo participar aqui da aula mesmo. O líder cristão, ele não é chamado para liderar pessoas para o seu projeto pessoal, para liderar pessoas para o seu pensamento, para a sua ideologia, para o seu partido político, para o seu time, para o seu clube. Não. Ele é chamado para liderar as pessoas para Jesus. Quarto ponto, o líder cristão, a gente viu lá em Abraão, vimos também isso na figura de Moisés, né? O líder cristão, ele é chamado por Deus, né? E nós vimos também que todo crente, ele é chamado por Deus. Então tem algumas pessoas que querem fazer a obra cristã sem ser de Cristo. Isso é impossível. Algumas pessoas acham que vão ser de Cristo se fizer a obra que eles acham que tem que fazer. Não. Primeiro você é chamado por Cristo para depois você ser um discípulo dele. Tudo que está aqui era só um beijo. Eu peço desculpa, nossa conclusão ficou muito interrompida aqui. Eu vou pedir depois, valeu, Esther. Vou pedir depois que Fernandinho edite aqui essas partes, tá bom? Que ao vivo é bom que ficou espontâneo, né? Quinto ponto, o líder cristão, ele influencia, como a gente já falou, outros a Cristo, porque liderar é influenciar. E influenciar em qual sentido? Influenciar os outros para Cristo. Sexto ponto, para ser líder... Legal, Esther, deixa o papai aqui terminar a aula. Sexto ponto. Para ser líder é preciso ser liderado. A gente viu isso, né? Para você fazer discípulos, primeiro é preciso que você seja um discípulo de Jesus. Sétimo ponto. Para ser líder é preciso você confiar e delegar. Muitas vezes você tem a impressão que as pessoas não vão fazer corretamente. Mas às vezes a gente surpreende, né? E outro fato é que a pessoa não vai aprender se você não delegar e se você não confiar. Então, o líder, ele jamais deve ser, até umas pessoas que dizem que existe o líder concentrador. Bem, existe essa figura do líder concentrador. Em algumas situações é necessário ter essa concentração. Eu não vou dizer aqui que não seja, mas em geral a liderança ela se exerce em regra quando você delega, quando você confia, quando você faz com que as outras pessoas ajam. Aquele líder de ministério que apenas ele faz tudo precisa da opinião e da presença dele, talvez não esteja sendo um bom líder. Ele está sendo um bom servo, mas ele não está completando a missão dele, que é formar e forjar. Qual é o propósito da liderança? Qual é o sucesso da liderança? É quando a liderança sai de cena e as pessoas continuam a fazer aquilo a que ele ensinou. E não apenas isso, ele deixa o líder para substituir. É o que Moisés fez em relação a Josué, é o que Jesus fez em relação aos apóstolos, é o que Paulo fez em relação a... E que ele disse ao Timóteo, busque
outros, né? Está lá em 2 Timóteo, acho que é 2:22. Eu acho que é isso. Eu acho. Ou seja, é preciso que a gente ensine a ensinar, e a nossa liderança só vai estar completa quando a gente formar líderes que possam nos substituir. A pergunta talvez hoje é: você já fez discípulos? Senão você ainda não está exercendo a sua liderança como deveria. E a segunda pergunta hoje, então, é: você já fez discípulos que estão fazendo discípulos? Então você não terminou a sua obra de discipulado. Volte para esse discípulo que você deixou incompleto, porque o seu discipulado só vai estar finalizado quando ele estiver fazendo discípulos também. E os últimos 2 pontos é que todo cristão, então, é chamado para ser líder, e líder servo. E a liderança cristã, por fim, é um ato de amor e de serviço. Essa é a essência da liderança cristã. E assim a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer pela sua presença e vai fazer com uma oração. Eu vou chamar aqui o pastor, tá? Para ele dar algumas considerações finais, dar alguns avisos, e também a gente vai estar aqui aberto para pergunta, tá? Depois da nossa oração, eu vou ver as perguntas tanto aqui pelo Zoom como pelo YouTube, tá bom? Queria convidar você a fechar os olhos e assim a gente ora. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é bom, o Senhor nos ensinou nessa manhã. Foram lidos e ouvidos aqui, Senhor, de Moisés, Josué, Abraão, do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, Senhor, do apóstolo Paulo. Que o Senhor possa colocar esses exemplos em nós para que nós saibamos, Senhor, e tenhamos diligência em ser servos e em ser líderes. Não ser líderes como o mundo diz, de querer ter importância ou uma posição de autoridade e de poder sobre as outras pessoas, mas não. Ter a posição de liderança e de servo, de querer ser o menor, estar sujeitado às outras pessoas para servir voluntariamente em nome de Jesus Cristo. Que haja espírito de servidão, que haja espírito de serviço e haja intrepidez de liderança no meio do teu povo, Senhor Jesus. Que dentre nós, as pessoas que estamos ouvindo, dentre os jovens, dentre os adultos, que o Senhor faça brotar líderes para a glória do teu nome, Senhor. Líderes, seja em casa, seja no trabalho. Líderes que já são líderes, Senhor, mas que vão aceitar e tomar responsabilidade e fazer com afinco a tua vontade, Senhor. De influenciar pessoas, de manifestar o reino dos céus, meu Pai, no nosso mundo, de manifestar o teu reino, Senhor, e de levar e influenciar pessoas a Jesus Cristo, de levar e influenciar pessoas a seguir Jesus Cristo, de serem discípulos de Jesus, e de formar, meu Pai, também discipuladores, Senhor, porque nós entendemos que a tua obra não pode parar, e a tua obra não para se nós fizermos discípulos que fazem discípulos, Senhor. Que a tua obra e que a tua obra que começou e que está sendo feita em nosso país, na nossa geração, em nosso meio, através da Igreja Batista Betel e de tantas outras no Brasil e no mundo, Senhor. Igrejas que estão crescendo, Senhor, que não parem diante dessa pandemia e diante, Senhor, das situações diversas, meu Pai, de situações terríveis que o mundo passa, mas que apesar dessas situações, Senhor, que nós consigamos, que a tua igreja consiga ao redor do mundo, meu Pai, formar discípulos que façam discípulos, meu Pai, para que tua obra não pare, para que essa geração seja marcada como uma geração que formou uma nova geração de discípulos, Senhor, ainda talvez mais comprometidos do que a nossa, Senhor, mas que se inspire e se espelhe naquilo que essa geração, naquilo que nós estamos fazendo hoje, Senhor. Esse é o nosso pedido, meu Pai, pela nossa igreja de Mossoró, pela nossa igreja do mundo inteiro, Senhor. Porque nós queremos ver um avivamento, queremos ver pessoas salvas, queremos ver, meu Pai, o teu evangelho sendo pregado, lido, meu Pai, no mundo inteiro, de pessoas de todos os povos, tribos e nações se rendo aos teus pés. Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e que o Senhor nos ajude a não pecar contra Ti e não ser omisso mais ao exercer a nossa liderança, o nosso serviço cristão, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Aplica essa palavra e essas verdades em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria agora abrir para o pastor Moab. Eu vou parar aqui a nossa gravação.